Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? E amém. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, buscar o Senhor. Pai, louvamos a Ti pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua presença nesta noite para Te cultuar. Sabemos que há muitos que não ainda conhecem o Senhor, e sabemos que o homem só pode ser alcançado mediante uma ação poderosa do Teu Espírito. Por isso eu te peço, Senhor, nessa noite, que haja conversão através da pregação da Tua palavra, e aqueles que já se converteram, que sejam edificados, exortados pelo Senhor, transformados e também, ó Pai, animados na fé. Assim, ó Deus, fala com cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui chegando ao término desta carta de Filipenses. Os que estão aqui da casa sabem que a gente está expondo versículo por versículo desta amada carta, que tem 4 capítulos, e hoje nós estamos entrando aqui no 4º e último capítulo. E quanto mais nós chegamos perto do final, mais nós sentimos já o clima de despedida. O apóstolo Paulo já começa a falar em tom de encerramento. É interessante notarmos no Novo Testamento e as cartas paulinas, irmãos, que Paulo tem uma forma de escrever que é muito peculiar do apóstolo. Apesar de ele ser inspirado pelo Espírito Santo, a gente vê a personalidade dele em suas palavras. E normalmente ele traz no início das cartas conteúdos mais extensos e doutrinários, para que no final ele possa fazer aplicações diretas e normalmente diversas recomendações. Parece que ele gasta menos tempo para falar de mais assuntos antes de fato encerrar as suas cartas. E como de costume, então, nós temos aqui nesse começo do capítulo 4 diversas orientações do apóstolo Paulo acerca da vida cristã. Eu gostaria de chamar de um pequeno manual da vida cristã. A Bíblia é o nosso manual de vida. Foi o Criador mesmo quem nos deu essa palavra para nós vivermos em conformidade dela. E esse texto ele é muito especial porque em poucas palavras aqui nós vemos Paulo abordando praticamente toda a vida cristã. Os relacionamentos, a nossa piedade, a nossa forma de lidar com Deus através da oração, os nossos sentimentos e também aquilo que a gente pensa, aquilo que toma a nossa mente. Chama a sua atenção então para a introdução aqui, nesse versículo 1, a forma que Paulo se relaciona
de forma afetuosa com esta igreja, a igreja de Filipos. Versículo 1 ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Quanta expressão de afeto Paulo dispensa aqui nessa frase a esta amada igreja dos Filipos. Como Paulo, ao mesmo tempo que ele é severo, é sério, como Paulo, ao mesmo tempo que trata de assuntos seríssimos, como Paulo é reverente, mas ao mesmo tempo, como Paulo é uma figura amável, relacionável, e como esse pastor lhe fala de forma tão afetuosa e dispensa tantos adjetivos positivos a essa igreja de Filipos. Temos aqui as palavras de um verdadeiro pastor, falando com as suas ovelhas, aquele que imita o supremo pastor, que é Cristo Jesus, que embora usasse palavras duras, eram palavras de vida eterna e palavras de amor. O amor, ele fala palavras duras, palavras severas, quando é necessário falar, mas nunca deixa de lado o amor, a graça, a temperança. E nós temos aqui, só nesse versículo, 5 adjetivos que Paulo usa para falar com essa igreja. O primeiro deles, irmãos, uma palavra muito comum, uma das mais repetidas no Novo Testamento, para falar acerca da igreja, a irmandade cristã. Paulo conhece esses irmãos, Paulo sabe que eles eram convertidos ao Senhor, Paulo os trata de forma horizontal e nunca com superioridade, e Paulo os chama de irmãos, irmãos na fé, irmãos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai. A segunda palavra que Paulo usa é amados, uma palavra também muito usada pelo apóstolo, que mostra aqueles que foram alcançados pelo insondável, incontável e ágape amor de Deus. Nós somos amados, muito mais do que nós imaginamos, pelo Senhor nosso Deus poderoso. A terceira coisa que ele diz aí é muito saudosos. Isso significa uma estima profunda em relacionamentos. Irmãos, amados, saudosos, muito saudosos. Mas Paulo também continua, quarta coisa que ele diz, ele fala: vocês são a minha alegria. Como é bom ver uma igreja reunida, como é bom ver uma igreja que se ama, como é bom vermos uma igreja que se relaciona de forma profunda no Senhor, embora tenha problemas, como nós vamos ver, você já deve ter notado no texto. Mas Paulo os chama da minha alegria, porque esses irmãos eram fruto do ministério missionário do apóstolo Paulo. Paulo também fala aí, a minha coroa. O que Paulo está dizendo com isso? Que essa igreja, a conversão dos filipenses, é o resultado da obra da graça através da vida dele. E Paulo tinha uma mente escatológica, olhando para o futuro. Ele entende que ele será recompensado pelas boas obras que Deus fez através da vida dele. Essa igreja, irmãos, foi uma igreja plantada pelo sofrimento do apóstolo. Paulo e Silas ficaram presos. Lá em Atos 16 nós vemos isso. Mas mediante muito sofrimento, essa igreja se tornou a alegria de Paulo, de modo que ele se associou, ou melhor dizendo, eles se associaram com Paulo nas suas necessidades, mandando por diversas vezes ofertas de amor para o apóstolo Paulo. Eles acompanharam o ministério de Paulo, e Paulo reconhece isso. A palavra que ele usa aqui para coroa é a ideia daquela coroa de louros que o esportista ganhava depois de vencer uma batalha no esporte. No final, o vencedor ganhava uma coroa de louros e era ali tido como um herói diante dos demais. É o que todo corredor, todo atleta, todo esportista almejava, uma coroa. E Paulo se põe aqui como um atleta de Cristo, dizendo que essa igreja é uma grande premiação na vida missionária de Paulo.
Paulo tinha em mente aquilo que Jesus ensinou, irmãos, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões roubam e escavam, mas ajuntemos então tesouros no céu, e lá eles ficarão firmes, pois onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Foi isso que Jesus ensinou, e é isso que Paulo vive, meus irmãos, buscando essa recompensa, conforme diz Hebreus 11:6, que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam, que Ele há de recompensar as nossas obras. E aqui, meus irmãos, vamos ver então esses conselhos da Bíblia acerca da vida cristã. Como é a vida em Cristo Jesus? Como eu e você devemos ser, uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus mediante ao poder do Espírito Santo? Em primeiro lugar, uma vida de firmeza. A continuação aí do versículo 1, Paulo diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. A primeira coisa da vida cristã, o primeiro princípio inegociável, é que eu e você devemos ser firmes no Senhor. Essa igreja, irmãos, enfrentava perigos externos, a perseguição, os falsos mestres, os legalistas, aqueles que tentavam adentrar na igreja ensinando heresias. Também tinha as acusações dos judeus, mas também havia perigos internos, problemas internos de relacionamento e desarmonia entre os irmãos. Mas Paulo, mediante esse perigo, ele faz uma exortação aos irmãos: vocês devem permanecer firmes no Senhor. A ideia de firme aqui era a palavra usada para um soldado à frente da batalha, que mediante o perigo dos inimigos, ele devia ali ficar firme e defender a sua pátria. Você lembra que no capítulo 3 terminou dizendo que nós somos cidadãos do céu, que a nossa pátria está nos céus, aonde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nos transformará no final. Esse corpo incorruptível será. Então, diante da fúria do inimigo, diante dos desafios mais variados, a igreja deve permanecer firme, inabalável, fortalecida pelo Senhor. O fato de nós sermos cidadãos do céu implica que nós devemos ser cidadãos corajosos na terra. Devemos travar essa luta, essa batalha em favor do cristianismo e da glória de Deus todos os dias. E o contrário de firmeza é o que? Oscilação. É alguém que não está firme no Senhor. Então eu quero dar uma palavra para você. Uma palavra para você nessa noite que se encontra vacilante na sua fé. Você que olha para si mesmo e se sente frouxo em relação às coisas de Deus. Você que se encontra desestabilizado por conta da própria fraqueza do seu coração. Nós nos sentimos assim muitas vezes. Uma hora somos fortes, outra hora somos fracos. Uma hora estamos com tudo, estamos a favor do reino, somos inegociáveis os nossos valores, mas logo vemos o pecado que nos assedia, tentando passar a rasteira novamente em nós. Ai de nós, o nosso coração é o nosso maior inimigo. Mas você que se encontra assim, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que Deus pode trazer um renovo sobre a sua vida. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. Que Deus pode dispensar sobre o seu coração uma graça especial, uma renovação espiritual, um bálsamo da parte dele. Deus pode tirar de você esse estado de mornidão, de apatia, de frieza espiritual. E eu te digo, é só o Senhor que pode fazer isso. É só Deus que pode derramar graça lá do céu sobre mim e sobre você, e colocar os nossos joelhos de volta com firmeza e as nossas mãos fortes para o trabalho do Evangelho. Nós precisamos dessa firmeza, irmãos. Temos que deixar de lado a inconstância, a frouxidão espiritual, a mornidão, a apatia. Temos que estar firmes no Senhor todos os dias.
É para isso que nós somos chamados. E Deus é o único que pode fazer isso conosco. Deus é o único que pode renovar uma graça especial e abundante a sua vida espiritual. Eu sei que você necessita disso. Eu também necessito. E nós trocaríamos isso, a verdadeira igreja, por todos os tesouros desse mundo. Porque se tivermos mais do Senhor, teremos de fato tudo o que nós precisamos. Nós precisamos dele, tão somente dele, todos os dias da nossa vida. Que você possa de fato se fortalecer e levantar na força do Senhor, do seu poder. Talvez você tenha tentado fazer isso vários dias. Talvez essa seja a sua busca pessoal. Talvez você tenha orado por isso, buscado, jejuado, sido aconselhado, buscado pregações de pessoas, e às vezes não está dando certo. Por que será? E eu digo a você, talvez você esteja tentando se levantar na força do seu próprio braço, com a sua própria disciplina, mas a nossa disciplina muitas vezes é falha, o nosso arrependimento muitas vezes é superficial. Mas se você se levantar na força do Senhor, firme será, constante na obra, constante no trabalho, constante na oração. E é só Deus que pode fazer isso. Portanto, irmãos, permaneçam firmes no Senhor. A igreja deve permanecer firme, inclusive quando problemas internos aparecem, que nos leva ao segundo ponto, versículos 2 e 3. Nós vemos aí uma vida de bons relacionamentos. Rogo a Evódia e rogo a Síntica, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Temos aí no coração da igreja de Filipos um problema de relacionamento entre duas irmãs, entre duas pessoas. Você já deve ter visto isso na igreja. Essas duas irmãs não se ficavam muito bem. Uma estava puxando para um lado e a outra estava puxando para o outro. O interessante é notar que Paulo não fala que elas eram descrentes. Paulo não fala que eram mulheres ímpias. Pelo contrário, Paulo fala que essas mulheres cooperaram com ele. Olha o privilégio que elas tiveram na proclamação do Evangelho. Ou seja, elas eram missionárias juntamente com Paulo naquela cidade de Filipos. Ou seja, elas ajudaram Paulo a plantar aquela igreja. Talvez essas duas irmãs trabalharam unidas muito tempo, mas aí alguma falou algo para a outra que a outra não gostou, e o ressentimento, a mágoa tomou o coração delas. Ou seja, irmãos, não são apenas os ímpios, os incrédulos que têm problemas de relacionamento. Os crentes, inclusive os genuinamente crentes convertidos, têm problemas também. Mas esses problemas podem ser solucionados, devem ser. Então Paulo fala de uma forma muito especial. É interessante, irmãos, que Paulo lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, falou de forma imperativa: permaneçam firmes no Senhor. Mas agora Paulo fala de forma afetuosa, cheia de amor. Ele não dá uma ordem, ele pede: rogo a Evódia e rogo a Síntica. O assunto é relacionamento, Paulo é um pouco mais delicado. Agora note você no versículo 2 que ele fala: rogo a uma e depois rogo a outra. Acho que é para não ter perigo da primeira falar que falou primeiro rogo para a outra, porque no problema de relacionamento qualquer faísca vira incêndio. É assim ou não é? Então veja a inteligência emocional de Paulo, irmãos, a estratégia que ele usa, e ele dispensa 50% para cada uma, porque senão ele fala: viu, você precisa resolver isso aí. Eu falei que a Síntica estava errada? Não importa quem está errado. Quando um problema de relacionamento acontece na igreja, as duas pessoas têm que estar propostas para ter um acordo entre elas. Ele não tenta achar uma culpada e a outra certa. Está aqui uma dica para você:
Quando você for resolver, ajudar alguém que está com problema de relacionamento, sempre dispensa metade para cada um. A culpa é sempre de juiz. No mundo de pecadores, ninguém está completamente isento de culpa. Quando o casamento termina, a gente sempre olha para um e fala: isso daí fez isso. Mas sempre tem culpa dos dois lados. Na vida cristã é preciso arrependimento e reconciliação e perdão. Quantas vezes? Até 70 vezes 7, disse Jesus. O que elas estavam enfrentando? Paulo não fala qual foi o estopim para esse problema na igreja. Mas provavelmente elas estavam com aquele problema de colocar o eu na frente do outro. Aquele problema de buscar primeiro os meus interesses e depois das outras pessoas. Coisa que Paulo tratou nessa carta em todos os capítulos. Mas essas irmãs, ao invés de seguir o exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito e principalmente o exemplo de Jesus, elas estavam sendo egoístas. E o comportamento delas ameaçava a unidade da igreja, que faz Paulo colocar o nome delas. Eu fico pensando, irmãos, imagina você ter um problema de relacionamento com alguém, esse problema não só vir à tona da igreja, mas mais do que isso, ficar registrado no Novo Testamento. Está aqui o nome das duas encrenqueiras. 2000 anos depois, estamos falando aqui o nome delas, para você ver como circula, como vai à frente. Agora, Paulo não era politicamente correto, meus irmãos. Mário Sérgio Cortella diz que você deve corrigir individualmente e elogiar em público. Mas Paulo repreende em público. Por quê? Porque a falta de companheirismo delas ameaçava a unidade do todo. Paulo repreendeu Pedro face a face, quando este se tornou irrepreensível, na livro de Gálatas. Portanto, meus irmãos, a gente vê aqui que Paulo leva o assunto da harmonia entre os irmãos com muita seriedade. E ele diz aí que elas devem então se entender no Senhor. Porque é só no Senhor que nós conseguimos estabelecer a harmonia da igreja. É só o Senhor que pode fazer isso, meus irmãos. Mas Paulo também entende uma coisa: que quando uma disputa, uma discórdia, uma intriga fica severa, é preciso de uma intervenção externa. Veja o que Paulo diz no versículo 3. Ele chama um fiel companheiro de jugo. Nós não sabemos quem é. Pode ser Epafrodito, pode ser Timóteo, pode ser algum outro irmão, que Onésimo, ou algum outro que ajudou ele no ministério. Mas o fato é que Paulo pede para esse companheiro de jugo que auxilie essas duas irmãs, porque elas se esforçaram com Paulo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome está escrito no livro da vida. Olha o que Paulo traz: uma doutrina do final dos tempos. A doutrina de que o nome dos cristãos estão no livro a qual nenhuma borracha do mundo pode apagar, no livro dos verdadeiros santos de Deus. Paulo diz: se um dia nós estivermos lá na glória, porque os nossos nomes estão no livro da vida, e lá nós iremos a plenitude e a perfeição de todas as coisas, a igreja aqui da terra deve ser um reflexo da igreja do céu. A igreja no céu é perfeita, não tem mácula, não tem mancha, não tem intriga, não tem disse-me-disse, não tem confusão, não tem embaraço. Há uma total e plena harmonia de todas as coisas, pois o que traz esses problemas é o pecado, e lá não haverá pecado. Então Paulo diz: se lá não haverá pecado, se lá não haverá problemas de relacionamento, então vocês devem ser uma cópia da igreja celestial aqui na terra. Louvado seja Deus por isso. É para isso que nós somos chamados a viver, irmãos. Essa bem-aventurança de estarem unidos os irmãos. O Hernandes Dias diz que a igreja do céu deve ensinar a igreja da terra, e é que a igreja que seremos deve ensinar a igreja que somos. Essa plenitude da harmonia. Então, em segundo lugar, uma vida de bons relacionamentos. Em terceiro lugar, uma vida de alegria, versos 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida
de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo trata daqui para frente, nesse trecho, sobre dois problemas muito comuns e agravantes na sociedade. Paulo fala sobre a falta de alegria, e a falta extrema de alegria é a depressão, a doença que é o mal do século, e que os seus índices se disparam a cada dia, se elevam. E note você que depois de falar sobre depressão, no versículo 6 ele vai falar sobre ansiedade, porque a ansiedade e a depressão são duas irmãs, elas caminham juntas, são dois problemas que normalmente atacam a pessoa em conjunto. A pessoa é depressiva, se torna ansiosa, ou é ansiosa e fica depressiva. Então Paulo traz um remédio para essas duas coisas, irmãos, através dos seus ensinamentos, inspirados pelo Espírito Santo, com essa ordem, que eu e você devemos nos alegrar no Senhor. Irmãos, o antônimo de depressão é a alegria do Senhor. O antônimo da ansiedade é a vida de oração que gera paz por Deus. Muito embora a depressão possa ser considerada uma doença, de fato é, problemas do corpo, doenças psicossomáticas, que muitas vezes precisam entrar com remédio, mas a raiz disso na humanidade é o pecado. Claro que é. A raiz que traz isso ao coração do homem é porque nós vivemos numa sociedade tomada pelo pecado. E nós combatemos, a principal frente de combate é a alegria proposta no Senhor, em Deus. Em Deus. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo a geração mais triste que já passou pelo mundo. Embora muitos avanços tecnológicos tenham acontecido, embora muitos progressos em muitas coisas, muitas facilidades nós temos, embora nós tenhamos o mundo na palma das nossas mãos, nós somos a geração mais triste que já passou. Famílias inteiras são assoladas pela angústia profunda, pela tristeza profunda. Homens bem-sucedidos nos seus trabalhos, com rios de dinheiro, com conta bancária alta, não sabem lidar com o relacionamento interno dentro de casa. Estão depressivos, estão tristes, estão profundamente amargurados. Eu poderia trazer aqui os dados disso. Os dados são alarmosos. Chega a 50% da sociedade. Mas mais do que os dados, nossa própria percepção diz isso. Quantas pessoas ao seu redor que você conhece, às vezes dentro da sua casa, às vezes você mesmo está enfrentando uma crise de depressão profunda, está enfrentando uma crise de ansiedade incontrolável, está enfrentando uma crise e não consegue mais sair dela. Embora nós tenhamos progredido muito em muitos aspectos, ainda somos igual Adão, igual o primeiro homem, por causa do pecado. Agora a Bíblia nos chama, o Evangelho convoca a mim e você a termos uma vida de alegria no Senhor, porque todas essas conquistas tecnológicas não foram capazes de suprir o anseio no coração do homem. Só Deus pode preencher essa lacuna, esse vazio no coração, esse problema existencial. É somente em Deus que a depressão é vencida. Ah, mas tem que ter remédio, tem que ter terapia. Pode ser que tenha, mas em última análise, sempre é o Senhor quem cura de verdade. É só o Senhor que restaura a alma, porque a palavra de Deus é perfeita e revigora a nossa vida. E eu e você somos os mais felizes dos homens se exercermos de fato uma espiritualidade bíblica. É isso que Deus nos chama para fazer, para sermos, para existirmos. Olha o que ele diz: alegrai-vos, e se repete. Isso é maravilhoso. A ênfase, a repetição: alegrai-vos de vez em quando tudo estiver bem, quando a conta estiver boa, quando as contas estiverem pagas. Quem tem conta atrasada, levanta a mão. Brincadeira. Não, irmãos, é sempre, é todo dia. Mas eu gostaria de esclarecer algo para você.
O Evangelho ele é paradoxal em algumas coisas. E o que eu quero dizer com isso? Você pode ter alegria na tristeza. Isso aqui, Paulo não está dizendo que você nunca pode se entristecer com algo. Senão a gente tinha que ir lá rasgar o livro de Salmos da Bíblia. E santos homens piedosos, colocando diante de Deus uma amargura profunda. Mas o que Paulo está ensinando aqui é uma alegria ultra circunstancial. De modo que mesmo quando a gente está chorando, tem uma alegria dentro de nós. Por quê? Porque é o Evangelho. São as boas novas de grande alegria. Então ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E é no Senhor, não é nos homens, não é no seu trabalho, não é na sua conta bancária, não é na sua inteligência, nos seus projetos. É uma alegria em Deus, proposta no Senhor. É uma alegria teocêntrica, firmada e centrada na pessoa de Deus. É isso que Paulo chama a ter uma alegria. Você está triste? Está com depressão? Está passando por uma crise? É muito sério isso. Você pode encontrar alegria sempre no Senhor. Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Nossa alegria é uma pessoa. Nossa alegria não são as coisas. Nossa alegria é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele está sempre conosco. Ainda que uma mãe deixe seu filho, ainda que o pai nos desampare, ele nunca nos desamparará. O seu amor por nós é inegociável. De modo que mesmo quando você tropeça, mesmo quando você cai, a mão dele é estendida para te levantar. Mesmo quando você não sabe o que fazer, ele sabe o que fazer, e ele te levanta, ele te restaura, e ele te faz um vaso novo nas mãos dele. Só o Senhor pode fazer isso. Mas em quarto lugar, uma vida de paz, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma vida de alegria, mas uma vida de paz. Alegrai-vos no Senhor e não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse versículo é maravilhoso, porque Paulo diz para nós aqui que nós nunca podemos ficar ansiosos, repetindo o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, contudo vosso Pai Celestial cuida de cada uma delas. Não cuidará, portanto, o Pai Celestial de cada um de vocês? Essa é a certeza de Deus. O que é a ansiedade? É o excesso de amor. Jesus corrigiu isso. Basta cada dia o seu mal, pois amanhã você não sabe que um dia lhe trará. O que esse texto ensina, meus irmãos, é que há uma forma em Deus da nossa vida ser uma vida de paz. É o que todos os homens buscam. Todo mundo está querendo paz, está em busca da paz. A paz é um tema mundial, tem até o prêmio Nobel da paz. Mas aqui a paz repousa na certeza e na convicção de que nós não devemos andar ansiosos, porque Deus cuida de nós. Tá certo? Deus cuida de você. Deus não perdeu a mão. Deus não caiu do trono. A sua mão não está mirrada porque Ele não pode te abençoar. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Sempre. Agora Ele fala aqui como que a gente deve vencer a ansiedade. Acompanhe comigo então no versículo 6. Porque Ele diz: em tudo porém sejam conhecidas as vossas orações. Como que eu venço a ansiedade? De joelho no chão. Quanto mais oração, menos ansiedade. Quanto mais ansiedade, menos oração. De modo que as duas coisas não podem coabitar no mesmo coração. Não andeis ansiosos de nada. Seja o pior problema que você vai ter depois, fique firme no Senhor. Ele cuida de você. Agora, como você vai então vencer a ansiedade? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. O que significa serem conhecidas? Óbvio que Deus conhece todas as coisas, certo?
significa que você ora sem cessar, conforme o ensino apostólico 1 Tessalonicenses 5,17. De tal modo que você está sempre importunando o Senhor com as suas orações. Ou seja, ele está falando aqui sobre alguém que é constante na vida de oração. Não é alguém que vai na reunião de oração, não é alguém que agradece a comida da mesa, é mais que isso. É alguém que tem de fato uma vida de oração diante de Deus. E os tipos de pedidos que nós temos aqui no versículo 6 são variados, ou seja, oração serve para todos os momentos. Está com tristeza? Então peça a Deus, clame ao Senhor, entre com a sua petição. Está precisando de algo, entre com súplica, uma constante oração perseverante por algo ou por alguém. Está grato a Deus pelas coisas que Ele fez, faz e fará. Ore com ações de graças. Veja como a oração ocupa todos os corredores da nossa vida, irmãos. Glória a Deus por isso. Tem gente que quando está tudo bem vem orar com gratidão, quando está tudo mal some. Tem gente que quando está tudo mal vem orar, quando fica tudo bem vai embora. Mas tem gente que ora sempre. Quando está tudo bem tem motivo para agradecer, quando está tudo mal tem motivo para pedir. Essa vida de oração, esse é alguém que confia em Deus para todas as circunstâncias da vida. E qual a promessa para esses que oram assim? Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui é uma promessa de paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Para você, recebe essa promessa em nome de Jesus. Mas vai orar, vai pôr o joelho, vai botar no pó, vai clamar, vai escrever no caderninho. Eu lembro que alguém já disse que o pior momento na vida de um ateu é quando ele está muito grato e não tem a quem agradecer. Quando a gente recebe algo, a gente dirige diretamente para Deus a nossa gratidão. Ações de graça. Não é uma ação, são ações. E eu recebi uma paz, meus irmãos, mas uma paz que excede o entendimento humano. Não é algo explicável, não é algo medido, é algo experiencial que só quem, veja bem, só quem experimentou sabe. Você conhece esse versículo aqui? O versículo 7? Se você experimentou isso, você sabe o que é isso. Não há como traduzir em palavras. O próprio Paulo está dizendo, excede o entendimento humano. Como pode esse homem ter paz? A vida dele está um caos, está tudo indo mal, ele louva a Deus. E Paulo ensina pelo exemplo, porque ele mesmo viveu essa paz que excede todo entendimento várias vezes na vida dele. Lá na cadeia de Filipos, estava lá louvando a Deus, alta madrugada. Silas e Paulo oravam ao Senhor, e os demais prisioneiros escutavam. Então o Senhor mandou um terremoto que abriu os alicerces da prisão e eles foram libertos. O carcereiro se desespera e tenta tirar a própria vida. Paulo fala, não faça tal coisas. E ele fala, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Esse Paulo da Bíblia, irmãos, é um homem de Deus. Mas esse Paulo da Bíblia não é um exemplo inalcançável, não. O Paulo da Bíblia é um exemplo a ser seguido, conforme ele fala no versículo 9. É para nós vivermos assim também, irmãos, com essa paz, com essa alegria. Agora note, não é paz com Deus. Paz com Deus vem através da justificação. Romanos capítulo 5 diz, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando alguém se converte, é reconciliado com Deus. Então ele estava em guerra com Deus, Deus estava em guerra com ele, agora está em paz com Deus, por causa da obra de Jesus Cristo. Muitos cristãos têm paz com Deus, mas não têm a paz de Deus. Há uma promessa maior aqui para nós, irmãos, que não diz só respeito à glória futura, mas diz respeito à nossa vida agora, à segunda-feira ou amanhã, os seus problemas, as suas dúvidas, os seus temores, as suas emoções, seus sentimentos. E aqui está dizendo que Deus encharca tudo isso com a tua glória, com a graça bendita dele. E então guarda nosso coração e a nossa mente. Veja,
em Cristo Jesus. É nele que essas coisas acontecem. Conforme ele mesmo diz, sem mim nada vocês podem fazer. Tudo acontece nele, na pessoa de Jesus. Se você crê que tem paz com Deus, porque você se converteu, glória a Deus por isso. Isso é o principal. Mas eu quero dizer para você, não acho que só na eternidade você vai poder ser feliz, não. Você pode ser bem-aventurado agora. Você pode ter paz de Deus vinda diretamente do trono da graça para o seu coração, para você. Quinto e último lugar, meus irmãos, uma vida de pensamentos puros. Versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu sempre olhava para esse versículo, até um tempo atrás, eu achava meio injusto essa ordem de Paulo. Confesso aqui, no confessionário do culto. Porque eu pensava assim: como que eu posso escolher o que eu vou pensar? Pensamentos vêm, vão, chegam, tal. E aí? Eu tenho que pensar assim, assim, assim? O que Paulo está dizendo que eu devo pensar? E a minha inconsciência? Mas veja bem, note você o lugar que ele põe isso, desse ensinamento. E aqui é a resposta. Você escolhe o que você vai pensar com outras medidas preventivas antes. Lembra de tudo que a gente falou? Uma vida de firmeza. Lembra o que nós falamos? Uma vida de alegria, uma vida de paz. E agora está falando, pensem nessas coisas. Pensamentos puros. Então, meus irmãos, você escolhe sim. Nós escolhemos sim o que a gente vai pensar. E aqui fala sobre ocupação. Ocupe o vosso pensamento. E eu pergunto a você nessa noite: o que tem ocupado a sua mente? Quais são as coisas que ocupam essa cabecinha? O que são as coisas que tomam a sua mente de noite antes de você dormir? Faça aí uma autoanálise. Quero dizer para você que se a sua mente for cativa à palavra de Deus, a sua mente vai receber das promessas de Deus, da verdade absoluta de Deus, e logo você conseguirá ficar livre dos pensamentos pecaminosos e nocivos no Senhor. E você sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que a nossa mente anda ocupada com muitas coisas fúteis, coisas banais. Essa é a verdade. Há um bombardeio de informações ridículas todos os dias. É muita cultura, é muito entretenimento e pouco evangelho na nossa cabeça. É por isso que a gente sofre tanto para pregar 40 minutos aqui, porque as pessoas estão encharcadas de entretenimento cultural, que é uma besteira, é uma porcaria para a nossa mente. E a gente precisa fazer um expurgo de tudo isso. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renova a mente aí, meu irmão. Renova a mente aí, minha irmã. Renova a mente com a palavra de Deus. Sai do Facebook, sai do Instagram, sai do Netflix, sai do ócio mental e enche a sua mente com as verdades da promessa, da palavra. Você será outra pessoa. Vai vencer depressão, vai vencer ansiedade, em nome de Jesus. Precisa seguir os 5 passos do sucesso espiritual que o Paulo está colocando aqui. Você precisa ser firme em Deus. Não adianta hoje você buscar e amanhã você desistir. Você precisa de fato ter uma vida de bons relacionamentos, porque relacionamentos nocivos,
destrói a nossa mente. Fica pensando naquilo, remoendo. Vai lá, se resolve com essa pessoa. Pede perdão, perdoa, tá certo, tá errado. Libera perdão aí, meu irmão, minha irmã. Você precisa ter uma vida de alegria. Para de se auto-sabotar. Para de achar que, Deus, ó céus, ó vida. Alegre em Deus. Que Deus põe um cântico novo nos seus lábios. Tem uma vida de paz. Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar ao Senhor. E vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E tenha pensamentos puros mediante aquilo que nós aprendemos na palavra. Paulo conclui no verso 9: o que aprendesse e recebesse, ouvisse e visse em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu acho muito essa promessa. É o Deus da paz. Aí fecha tudo isso que a gente aprendeu, meus irmãos. É o Deus da paz que vai estar conosco nessa nossa jornada até o final. Glória a Deus por isso. Agora olha o que Paulo fala aqui: que eu recebi, eu ouvi, vocês ouviram e viram em mim, isso praticaram. Pergunto a vocês: de quem Paulo recebeu algo? Gálatas capítulo 1 verso 12, ele diz: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu de Jesus, Paulo ouviu, Paulo praticou. O que vocês ouviram, o que vocês recebem, vocês ouvem, vocês praticam. E assim o Deus da paz estará com vocês. Se você cortar a parte de praticar, não vai funcionar. Tem hora que precisa ser pragmático também, irmãos. Não adianta filosofar só também, né? Tem que ser prático. Tem que pôr na prática do dia a dia. Tem que orar, tem que buscar, tem que estar firme, tem que clamar, tem que resolver os problemas de relacionamento. Tem que vencer a ansiedade. Mas meu coração é muito ansioso. E quem falou que o coração é do Senhor? O Senhor é Jesus, é o Deus da paz. Não deixe você dominar você mesmo. É a pior coisa que pode acontecer com alguém. Deixe Jesus te dominar. Que Ele te dominando, você vai estar em paz. Sempre, sempre. E Ele mesmo viveu tudo isso daqui. O Senhor Jesus viveu em paz, no meio de uma guerra. É verdade ou não é? Mas a vida de Jesus foi fácil, não foi nada. O Filho do Homem não tinha o direito de dar na cabeça. Acusado, abandonado, cuspido, ultrajado, esbofeteado. Mas lá Ele estava entregando a sua súplica a Deus. A Ti, ó Pai, eu entrego o meu Espírito. Ele disse. Ele também disse: está consumado a minha obra. Glória a Deus por isso.